O subtópico 3 do tópico 1 diz: os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo de Tarso, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Por isso nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso me livrou dessa maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Como eu disse aqui, irmãos, em cada subtópico de cada tópico, há vários pontos que podemos aprender com Deus aqui, quando meditamos cuidadosamente nessa lição. Mas serei bem resumido aqui para concluir toda a lição. Uma das coisas que aprendemos com Deus aqui no subtópico 3, do tópico 1, é que Saulo de Tarso, ele era extremamente zeloso pela tradição dos pais dele. Paulo era extremamente zeloso pela teologia judaica, pela cultura do judaísmo. Isso aqui nos traz tanto pormenores, tantos detalhes acerca do zelo de Paulo em relação à tradição do judaísmo, à lei judaica. Só que esse zelo de Paulo era tão grande que levou ele a perseguir os cristãos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 14, Paulo mesmo disse que ele sobressaía os da idade dele na teologia judaica, pelo extremo zelo que ele tinha pela lei judaica. Paulo era dedicado, Paulo era empenhado, Paulo era esforçado na lei judaica, desde a infância, desde a juventude. Só que o zelo de Paulo era sem limite, o zelo de Paulo era sem entendimento, porque o zelo de Paulo de Tarso pela lei judaica era tão grande que levou ele a perseguir os irmãos. Tinha zelo, mas não tinha entendimento. Paulo tinha zelo, mas não tinha amor. Faltou esse equilíbrio. Tinha um conhecimento terrível, mas não tinha amor, não tinha entendimento, não tinha equilíbrio. Faltou equilíbrio. Faltou uma balança para Paulo pesar isso. E se você notar, primeira carta de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: crescei na graça e no conhecimento. Graça sem conhecimento gera fanatismo religioso. Conhecimento sem graça gera esterilidade, não produz nada. Tem que ter esse equilíbrio. Mateus capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus disse: errais o homem não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Escritura e poder de Deus, equilíbrio. Graça e conhecimento, equilíbrio.
Paulo tinha um conhecimento fora do limite, sem medida, mas não tinha equilíbrio. Nossa geração precisa do equilíbrio. Uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica, logo ela perde o equilíbrio físico e mental. Quantos de nós cristãos nos tornamos embriagados? Não é porque às vezes faz uso de bebida alcoólica não, passado do limite não. A gente torna embriagado quando nós altera nas palavras, nas atitudes, nos gestos. Pessoas alteradas, desequilibradas, perdem boas amizades, perde emprego, perde família, perde comunhão com Deus. Pessoas desequilibradas levam eles a perseguir as pessoas. Equilíbrio se aplica em várias áreas e vários sentidos. Olha o desequilíbrio de Paulo. Tinha um conhecimento terrível, mas não tinha amor. Levou a perseguir os cristãos. E se reflete nos dias atuais. Quantos que por causa do fanatismo religioso, pela falta do equilíbrio, pela falta da tolerância, a igreja, que eu digo, sentido geral, lançou para fora muita gente. Da igreja, da presença de Deus. Equilíbrio. Paulo extremamente zeloso pela teologia judaica, pela cultura do judaísmo, porém, sem entendimento. E Paulo aprendeu isso, porque na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, ele disse: crescei na verdade em amor. Amor e verdade. Alguém, certa feita, com muita propriedade, afirmou: verdade sem amor machuca. Amor sem a verdade engana. Mas a verdade dita com amor restaura, cura, consola. Saulo aprendeu isso mais tarde. Que Deus nos dê essa graça de sermos equilibrado. Agora o tópico 2.